Estas criaturas vis do Drenscape, nós claramente tínhamos um acordo antes para a proteção de nossa linhagem. Belinda grunhiu rudemente, ruborizando de raiva. As mudanças da Drenscape são muito estranhas, não podemos julgá-las pelos padrões normais. Leylin já havia adivinhado o motivo das criaturas que o perseguiam, mas naturalmente ele não dizia, talvez essas Drenscape criaturas não são as mesmas que você assinou o acordo com. Ouvindo suas palavras, Belinda ficou em silêncio. De fato, a força de Drenscape criaturas não é governada por nenhuma lei. Talvez as criaturas do pesadelo com as quais assinamos anteriormente um acordo tenham morrido. Essas novas criaturas do pesadelo poderiam até ter evoluído das minhocas ontem. Um sorriso irônico apareceu no rosto de Belinda, como se ela tivesse percebido. Mesmo com nossa linhagem, nosso uso da força dos sonhos não pode se igualar aos nativos, estamos em apuros. Ela olhou para Leylin com uma pontada de arrependimento em seus olhos, ela claramente se sentiu muito arrependida por envolvê-lo nisso. Não importa, eu mesmo concordei com esse caminho. Leylin estimulou o lagarto que estava cavalgando, aumentando sua velocidade sem parar. No entanto, os raios de luz em sua mão não diminuíram nem um pouco. Aí, Chip, tente detectar a posição dessas criaturas do pesadelo. Enquanto em silêncio, ele estava conversando com um AI chip em sua mente. Bip. Digitalização. Interferência desconhecida, incapaz de determinar posições. O AI. A resposta de Chip encheu Leylin de pesar. Asterisco crash. Asterisco neste momento, as ondas pareciam estar atravessando a própria Terra, fazendo-a subir e descer violentamente. Um grande número de gigantes árvores negras rugiu, se desprendendo da terra. Suas trepadeiras eram tão grossas que obscureciam completamente o céu, protegendo as árvores da luz. Asterisco voxos. Asterisco um morcego negro atravessou o céu como um furacão, extinguindo a luz nas mãos de Leylin. Não podemos perder o nosso caminho. Só posso ter certeza da nossa segurança nesta rota. A expressão de Belinda tornou-se bastante urgente. Roar. Um grande número de escaulhos combinados para formar uma parede de madeira, cobrindo o caminho original. Leylin e Belinda foram bloqueadas com firmeza. Droga! Leylin amaldiçoou em segredo. O AI. O alerta de Chip veio também, ondulações violentas de ondas do sonho descobertas por baixo do hospedeiro, é recomendado que se afastem. Vá! Leylin agarrou Belinda e começou a saltar rapidamente para longe. Asterisco voxos. Asterisco assim como Leylin subiu no ar, uma mancha vermelha escura apareceu de repente no chão, transformando o vazio em inúmeras estrias. As listras se retorceram e se deformaram, girando para formar uma esfera irregular. Esta esfera repentinamente encolheu e começou a emitir ondulações terríveis. Uma explosão maciça retumbou, e a montaria de Leylin foi imediatamente reduzida a um esqueleto antes que seus ossos desaparecessem completamente. Leylin e Belinda foram imediatamente apanhadas em uma onda de choque assustadora no meio do céu, enviadas voando violentamente. Era como se eles atingissem uma parede de aço sólido. Asterisco bang. Asterisco Leylin caiu no chão, e até mesmo as roupas de suas costas foram rasgadas, expondo uma camada de escamas finas embaixo. Foi por causa dessa camada de proteção que ele não sofreu uma lesão maciça na explosão anterior. Belinda! Belinda! Leylin jogou fora a terra em seu corpo e gritou alto, mas não recebeu nenhuma resposta. Ele olhou em volta dele. Ele estava em um jardim limpo, com a água da nascente saindo de uma fonte de mármore branco. Belinda e a floresta de antes haviam desaparecido completamente sem deixar vestígios. Bip! Escaneamento completo, a intensidade da Dreamforce aumentada, o host determinado a estar no Drenscape. O AI. O aviso de Chip apareceu diante dos olhos de Leylin. Como esperado, a explosão anterior me levou diretamente da fenda entre Drenscape e o mundo do purgatório para a própria Drenscape. Isso. Leylin teve uma premonição. Se ele pudesse analisar completamente este processo, seria de grande benefício para o AI. A missão de Chip de analisar o transporte Drenscape.
Depois de compreender completamente a lei por trás desse tipo de transporte, ele não precisaria mais da linhagem sanguínea do Alabaster de Vilsnak para entrar no Drenscape. Transportar-se para outros mundos traria grandes benefícios. Drenscape. Leylin olhou para a cena realista do jardim e fonte com uma expressão contemplativa. Desta vez, ele havia entrado no Drenscape com seu corpo real. Sem o seu corpo principal servindo como telecoordena, e sem o laboratório astral ligado a ele, talvez ele ficaria preso aqui pelo resto de sua vida. No entanto, o sangue Alabaster de Vilsnak que eu possuo é a chave para entrar e sair do Drenscape. Leylin acariciou seu queixo em pensamento. Sua mente derivou para outro tópico. Todo-poderoso governador do caos, a resolução do livre-arbítrio, eu peço a sua chegada. O cristal de caos que Leylin havia coletado anteriormente explodiu em sua mão, convergindo rapidamente para uma matriz de sacrifício. A runa da matriz mostrava um pássaro gigante com as asas abertas e emitia um esplendor brilhante. Foi muito difícil ligar. Porque eu sou apenas um sacrificador de nível 4, eu usei um cristal de poder do caos. Leylin fechou os olhos, sua trollado experimentando o poder do Link. O caminho dos sacrifícios era comum apenas ao mundo do purgatório e naturalmente tinha seus limites. O principal deles era que, uma vez que alguém deixasse o mundo do purgatório, a conexão deles sofreria enorme interferência. No geral, não foi benéfico para especialistas de outros mundos treinarem no caminho das ofertas. Era como a distribuição de bens, não tinha muitos problemas no mundo do purgatório, mas uma vez que se foi como se a rota comercial tivesse se tornado mais longa e, além disso, vários obstáculos fossem adicionados. Era terrível e, em um todo, os sacrificadores perdiam toda vez que algum poder era concedido. Naturalmente, esse caminho não seria usado nesse caso. Consequentemente, aqueles no mundo dos magos usariam, no máximo, o olho da prova para assinar um contrato ou o Nefarious Filtbeard para renegá-lo. Estes dois tinham poucos sacrificadores reais devido ao terrível efeito enfraquecedor do próprio mundo. Foi o mesmo em Drenscape. No entanto, com a perseverança inabalável de Leylin e a falta de consideração pelo consumo de cristais de poder do caos, sua Trezou finalmente se ligou a uma certa vontade. Comparado ao mundo do purgatório, onde a vontade do nefasto Filtbeard poderia descer a qualquer hora e em qualquer lugar, era extremamente problemático aqui. Era como receber um sinal ruim de uma estação transmissora, até mesmo a informação que chegava lá era desarticulada. Você está em Drenscape. A voz do Nefarious Filtbeard parecia ser um pouco intermitente, mas Leylin ainda podia entender seu significado. As forças que nos separam são muito poderosas, até eu sou incapaz de transmitir muito poder. Talvez apenas minha pena do caos possa lhe dar alguma esperança. Theater of Chaos. Leylin ainda tinha algumas dúvidas, mas o sacrificial Arei não tinha outra resposta. As comunicações foram rapidamente interrompidas, e mesmo recebendo essas poucas frases curtas consumiram quase metade de suas reservas de cristal de caos. Era necessário entender que esse poder do caos era uma parte de sua recompensa por se livrar de uma parte das forças do olho da provação nas águas costeiras do continente das Salvas. Ele até despachou muitos rank 4S para adquiri-lo. Na verdade, esses cristais com o poder do avaro nefasto eram suficientes para um sacrificador de grau 4 amplificar seus atributos em mais de 10 vezes, e no mínimo alcançariam o nível do governador de Elias. Dreamforce, poder do caos, esses dois compartilham algumas semelhanças. Leylin enfiou a mão na sacola e tirou uma pena cinza. O poder da pena do caos está no caos, na ocultação. O próprio Dreamforce está cheio de incertezas. Parece haver algumas semelhanças, mas há um número maior de diferenças. Como o poder do caos afetará a Drenscape? Aí Chip, grave as cenas a seguir e armazene todos os dados. Ordenou Leylin. Bip. Estabelecendo missão, abrindo o modo unidirecional. UAI. A voz de Chip foi transmitida. Poder do caos. Leylin tirou outro cristal caos cinza, colocando-o ao lado da pena. Asterisco Bus. Asterisco luz brilhante colorida irrompeu dos cristais, e logo depois o poder do caos se transformou em uma corrente de luz que entrou na pena do caos.
Uma camada de névoa cinza irradiava em todas as direções. As áreas iluminadas pelo esplendor da pena começaram a experimentar estranhas transformações, e um grande número de canteiros de flores começou a deformar-se e deformar-se. Alguns racharam diretamente e os outros ficaram irregulares. Outras áreas se transformaram em lugares cheios de rostos humanos. O mármore branco da fonte ficou escuro como um raio e começou a cair camada por camada. Em um piscar de olhos, a água clara da fonte também ficou vermelha de sangue, e a piscina inteira parecia estar cheia de sangue, um fedor demoníaco emanando dela. Até mesmo o espaço nessa área se desintegrou sob o esplendor cinza, todo o lugar aparecendo a um impasse. Ele drenou de sua cor, tornando-se uma fotografia em preto e branco. Cole. Boa tarde, senhor. Nos encontramos de novo. Uma coruja cinzenta agitou as asas e pousou ao lado da fonte. Leylin se sentia incomparavelmente familiarizado com isso. De fato, nos encontramos novamente, disse Leylin. Sua Majestade me deu a chave antes, e foi de grande ajuda para mim. Mas tenho medo de ter que incomodá-lo novamente. Sua Majestade sabe de uma maneira de deixar o Drenscape? Que chave? Você está falando sobre o meu eu futuro? A coruja beliscou suas asas. Isso não me preocupa de forma alguma, esse foi o meu eu futuro agindo por sua própria iniciativa. Quanto à questão de sair, talvez Madame Minais possa te ajudar. Madame Minais? Onde ela está? Leylin fez sua pergunta ansiosamente, mas neste momento a coruja que aparecerá tão de repente desapareceu completamente com um traço.